Oi, pessoal! Bem-vindos à nova temporada do Sense Divas Podcast. Hoje, quem vai estar comigo aqui, mais uma vez, é a terapeuta Noelle Santiago. Oi, Bem-vinda, Noelle, tudo bom? Tudo bem, obrigada. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Prazer é todo meu. Nesse reinício, com o pé direito, prazer é todo meu. Ai, que bom. Então, vamos começar a falar sobre a pergunta de milhões, né? A gente estava até falando antes aqui. Por que é tão difícil a gente deixar para trás hábitos, pessoas, circunstâncias e seguir em frente? Por que a gente, de um modo geral, né, a gente tem essa dificuldade do deixar para trás ou encerrar ciclos, né? Não sei se seria a mesma coisa. A gente está adaptado a isso, né? Por mais difícil que seja, a gente conhece. Então, assim, o cérebro ele é programado para isso. É uma questão de sobrevivência, inclusive, né? Como é que ele te mantém seguro? Para te manter seguro, ele precisa conhecer o que está acontecendo em torno. Então, além de todos os nossos desafios emocionais, porque tem um monte aqui, tem essa condição neural, assim, de você se manter naquilo que é conhecido. Então, é difícil mesmo. Então, a gente pode dizer que essa dificuldade, né, pelo que você está falando, que até é uma questão neural mesmo, e eu concordo com você, né? Quando a gente faz determinada coisa repetidas vezes, você cria até um caminho, uma sinapse, né? Conexões neurais que estão se consolidando, estão formadas ali. Exatamente. Então, a gente poderia dizer que essa dificuldade chega a ser uma dificuldade praticamente física mesmo, assim. Sim. Fisiológica, digamos assim. É exatamente isso, assim, porque cada pensamento que você tem, que é uma condição que vai se consolidando, vira uma crença, vira uma forma de ser, na verdade. Assim, o pensamento ele se traduz em sentimento, o sentimento ele vai ditando nossos hábitos e comportamento. Então, é um ciclo de repetição mesmo, é um padrão de repetição. A gente pensa as mesmas coisas. 95% dos pensamentos que a gente tem hoje são os mesmos de ontem. E a gente não se dá conta, porque ninguém fala, né? Ninguém ensina você a pensar. E aí a gente vai vivendo ciclos de repetição que parecem sem fim. E aí as pessoas falam, mas eu tentei tudo, eu já mudei tudo. Você falou, né? É difícil deixar pessoas, circunstâncias, relações. Você até tenta mudar, mas o padrão está em você, não está no que está fora. Então, assim, você troca de trabalho, parece até uma pegadinha. Acontecem as mesmas coisas, você tem as mesmas dificuldades. Você tem relações novas, e sejam elas quais forem. Não estou falando só de casal, pode ser de amizade, enfim. E acontecem as mesmas coisas. E isso tudo são entrelinhas, assim, para você entender o que está em mim que eu não estou conseguindo enxergar. Por que eu troco tudo e a coisa não muda? Porque você não mudou. Quem tem que mudar é você. E aí a gente vai, né? Acho que de repente, assim, para conseguir chegar nesse ponto de conseguir fazer uma mudança efetiva em si próprio, né? Que é o que você está falando. Não adianta você mudar de trabalho, mudar de amigo, mudar de marido. Se você tem o mesmo pensamento e isso acaba te levando para o mesmo comportamento, as coisas vão se repetir. Mas aí a gente vai chegar, o que eu queria dizer, aí para a gente chegar nesse ponto de conseguir essa transformação, a gente tem que passar, inevitavelmente, por um processo de evolução pessoal, digamos assim, né? E se alguém chegasse hoje para você, no seu consultório, e falasse assim, por onde eu começo, Noelle? Por onde eu começo essa evolução? Né? Muita gente me pergunta isso. Eu quero, mas não sei como, não sei por onde. Exato. Pelos detalhes. Começa pelo começo. A gente quer começar pelo final. A gente quer receita de bolo, a gente quer tudo pronto, a gente quer o topo da montanha, mas não quer escalar ela. Começa pelo óbvio. E o óbvio, por ser tão óbvio, ninguém questiona. Que é você se perguntar, para onde você quer ir? Eu te perguntei isso hoje, quando eu cheguei, não foi? Exato. O que você quer? Mas e se for muito grande? E se estiver muito longe? E é automático. Ela me perguntou o que eu queria, né, em relação a um projeto.
E eu já, antes de dar a resposta, eu já coloquei vários empecilhos. Nossa, mas eu quero algo tão megalomaníaco, né? E olha, E a pergunta nem foi essa que ela me fez. E nem é tão assim, E nem é tão do assim. jeito que ela falou. É super, assim, tá ali, entendeu? Você precisa É super alcançável, É super alcançável. Só que a gente olha para coisa pronta lá na frente. Exato. Se você olhar um degrau, um passo de cada vez, não fica tão distante assim. E aí o teu cérebro ele passa a naturalizar um pouco mais isso, porque dar um passo de cada vez não é tão difícil, mas dar um salto é. Então, assim, quanto menos distância tiver disso, mais fácil é para você construir. Só que eu volto a falar, assim, você me perguntou, começa por onde? Começa do começo, começa nos detalhes, os mais sutis, dentro do teu dia a dia. Mas eu acho que a pegadinha nem é sobre isso, assim. A gente passa, se questiona, tá? Bota sua cabeça para pensar, ó. A gente não passa muito mais tempo do dia pensando no que a gente não quer do que no que a gente quer? A gente não passa muito mais tempo, a gente não dorme e acorda pensando no que a gente não quer que aconteça, não pode faltar, não pode dar errado. É sempre no que a gente não quer. O que a gente não fez, né? A gente passa 24 horas por dia tentando apagar incêndio, tentando não deixar com que as coisas que são ruins, depende do ponto de vista, mas que as coisas são ruins não aconteçam. Não é aqui que está a resposta. Não é essa a chave. Então, se eu pudesse falar uma coisa só, para onde você está indo? É a pergunta que eu te fiz. O que é que você quer? A gente não sabe o que a gente quer. Então, e aí a gente chega nesse ponto que eu concordo, né? Eu tenho consultório também e, nossa, é muito comum eu ouvir isso, né? Mas o que você quer para você? Não sei. A pessoa não faz ideia. Quem responde isso assim de bate-pronto, normalmente responde o que não quer. Você pergunta assim, o que você quer? E a pessoa tem... Porque isso é muito automático. Então, você não para pensar e você responde tudo que você não quer que aconteça. E aí você reforça. Não é sobre o que você não quer. O que é que você quer? É difícil. E aí, ok, concordo com você, né? Que, de modo geral, as pessoas não sabem o que elas querem. E como é que a gente pode descobrir? Existe alguma forma de descobrir o que a gente quer? A gente engessa muitas coisas e diminui muito as coisas, como aconteceu aqui hoje, porque a gente pensa em como é que a gente vai fazer? Como que eu vou chegar lá? Como é que eu transformo uma coisa que está aqui naquele, né? Uma pedrinha aqui num castelo. A gente quer entender o como a gente não consegue acessar antes. Isso é energia, isso é frequência. Assim, para você acessar uma frequência nova, você precisa estar caminhando. O caminho se faz caminhando. Sim. É um passo de cada vez. Mas se não acontecer do jeito que eu queria, senta e repensa a rota. Reescreve aquilo ali. Mas a tua linha de chegada, você precisa saber. E não quer dizer que você não possa trocar de ideia, tá? A gente pode trocar de ideia, porque as pessoas também, né? Quem troca de ideia, mudou, vai ser lá flagelo, você vai apanhar. Não, a gente pode mudar. Mas a gente precisa saber para onde está indo. Se você não sabe para onde está indo, não tem como você ir. Tem vários caminhos para você chegar no mesmo lugar. Mas você precisa entender qual é esse lugar que você quer, mesmo que você não saiba como. Eu não acho que as pessoas não é só o não saber o que quer. Eu acho que as pessoas têm muito medo do como. Porque fica tudo muito inalcançável, assim, fica tudo muito grande. E aí a vida não é para todo mundo, e não acontece com todo mundo, e não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Aí as pessoas ensinaram a gente que a gente precisa escolher entre uma coisa ou outra, e isso é mentira. Você pode ter tudo o que você quiser, é uma coisa e outra. Você pode ter uma vida feliz, um relacionamento feliz, um corpo saudável, o trabalho que você quiser, você pode encontrar o que você quiser, isso é uma decisão sua. Assim, não é verdade o que a gente aprende. E Nossa, aí, como é que a gente você tocou faz? no ponto, né? E aí, como é que a gente faz para desconstruir o que a gente passou a vida inteira aprendendo? Eu já falei 2 vezes que é difícil, eu odeio falar que é difícil, tá? Eu troco a palavra difícil por desafiador. Desafiador, você está no caminho. O difícil, ele já te e aí eu perguntei, né? Mas eu perguntei, quando a pessoa não sabe o que ela quer, como é que ela pode, né, descobrir isso? Você falou se atrevendo.
Mas existe, não sei, tem alguma técnica? Se atrevendo o quê? Terapia? Eu acho que tem muita coisa que você pode fazer. Não necessariamente tem uma receita de bolo, acho que cada um encontra um caminho. Mas a gente precisa, inclusive, se questionar se a gente faz parte da nossa vida. A gente não vive a nossa vida. A gente vive a vida que foi se construindo, ela foi acontecendo ao longo do tempo e você nem parou para pensar. Então, quando eu falo começa do começo, começa de coisas que estão aqui na tua mão. E o que está na tua mão? O teu dia a dia. Assim, por mais sutil e às vezes até fútil que pareça, você gosta do que você come? Teu café da manhã, teu almoço, é uma comida da casa de todo mundo? Ou é você... E eu não estou falando para ninguém separar a comida, como já aconteceu, já brigaram comigo por isso. Não é sobre isso, gente. Mas é sobre você entender se você faz parte da sua vida. O que tem dentro da tua rotina que você gosta? Porque eu vejo várias pessoas que são extremamente bem-sucedidas profissionalmente, que quando você pergunta, alguém te conhece? Não essa pessoa, não o empresário, a empresária, não a pessoa, o ser humano. Alguém te conhece? Não. Você gosta do que você vê? Você? Não. Então, assim, aonde é que você se perdeu de você? Não faço ideia. Do que você realmente gosta? A gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa. Quantas pessoas estão frustradas e infelizes naquilo que escolheram fazer como profissão? E isso é uma escolha. Ah, não é porque eu preciso do dinheiro. Desculpa, é uma escolha. E você pode até separar isso, entender que isso aqui é a tua fonte de renda, que você precisa do dinheiro, porque todo mundo precisa. A gente vive num mundo que funciona assim. E está tudo bem gostar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. É uma energia como outra qualquer. Mas o dinheiro como causa, ele vira um problema. Perfeito. O dinheiro ele é consequência daquilo que a gente se torna. E se a gente não entende isso, a vida passa. E quando você chegar lá na frente, assim, como eu vou fazer 46 agora, né? Assim, você chega lá nos 50, nos 60 e você começa a se questionar. Eu nunca vi, eu vim da área de saúde, né? Eu nunca vi as pessoas num hospital, numa situação complicada, delicada de saúde, falarem que queriam trabalhar mais, que queriam ter mais dinheiro. As pessoas queriam ter mais momentos. E isso precisa ser construído, porque isso é uma decisão que acontece no dia a dia. Então, você se questionar com poucas coisas, que é isso mesmo, assim, eu gosto do que eu estou vendo. Quem sou eu aqui? Não a mãe, a profissional, a filha, a amiga, a mulher, não. Quem sou eu pessoa, sou eu comigo mesmo. Eu gosto do que eu estou vendo, eu gosto das características que eu tenho, porque não são qualidades e defeitos, são características. O que para alguém é uma qualidade, para outra pessoa pode ser um defeito. Mas é para você mesma. Você gosta daquilo que você vê? Você não gosta? Tem como mudar? Mudar para quê? Pelo quê? O que você quer deixar de ver em você e o que você quer construir? Porque são decisões que a gente toma no dia a dia. E eu volto a falar, assim, é muito desafiador você... Às vezes, passar 30, 40 anos vivendo de uma maneira e olhar para aquilo e falar, não gosto, não faz sentido para mim, não é o que eu quero. Não é tão simples. E isso eu não estou falando do que está em torno ainda não. Eu estou falando só de você com você mesmo. Estou falando de dentro. Assim, qual é a característica que eu tenho que eu gosto e qual é o que eu não gosto. E tem coisas que a gente vai conseguir mudar e tem outras que não vão, porque a gente é feito de luz e sombra, precisa ter contraste. E aí você precisa ponderar isso. Para você viver bem com você. Depois as coisas que estão fora vão se reorganizando, vão se encaixando. Noelle, você não, bom, isso é uma visão minha, né? Eu acho que você foi assim, perfeita na sua colocação. Mas eu acho que muitas pessoas, né? Pacientes adoram falar assim: ai, Natália, eu não consigo. Ai, eu não consigo. Olha, eu não tenho um ranço dessa frase. Se tá falando que não consegue, não consegue mesmo. Não consigo. E eu sempre falo, eu falo para as pessoas, o não consigo, inconscientemente, por trás do não consigo, tem o eu não quero. Eu acho. Porque... Eu acho que não é só o eu não quero, eu acho que tem mais o eu não acredito. Porque pode querer, assim, eu acho que é porque dá trabalho. Mas é dá isso. Nem todo mundo está disposto. O eu não quero é porque isso aí que você está falando, já tem que começar por si, olhar para mim, quem sou eu, aonde eu quero ir. Tudo isso dá.
Trabalho. Dá muito não trabalho. É uma coisa que você, em 5 minutos eu vou, eu Não, quero gente, ir pra lá. Não. Vamos combinar assim, vamos falar o que ninguém quer ouvir, né? Não é 5 minutos e é pra vida toda. Quanto a gente tiver aqui, nesse plano, ou você faz, ou você dá espaço para alguém que quer fazer. Ou você vive teu sonho, ou você vai sonhar o sonho de alguém. Ou você se torna quem você é, ou você vai se tornar aquilo que esperam de você. Ou você faz as escolhas que você quer escolher, ou vão escolher por você. Escolher por você. E não adianta sentar e reclamar, assim. Aí é uma decisão, mas dá trabalho. Não é para qualquer um. Eu falo que trabalhar a consciência não é para qualquer um. E não é mesmo. Existe muita resistência. O que eu mais ouço em consultório é: eu não consigo. Ai, Natália, mas eu não consigo. Mas eu não consigo. E aí eu pergunto assim... Mas você quer? Não, eu falo assim, tá. Mas esse objetivo aqui, o quão realmente, de 0 a 10, o quanto mesmo que você quer atingir isso aqui? Uhum. Aí a pessoa, 10. Pô, mas aí não pode se falar, eu não consigo. É incoerente. Como é que você quer 10, muito isso aqui? Por exemplo, eu quero emagrecer. Né? Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem uma questão, ela precisa emagrecer, porque ela vai fazer uma prova para a área militar e tem o teste físico, né? E ela sabe que... E é exaustivo. Que se ela não perder peso, ela não vai conseguir passar no teste. E aí, 1 ano indo lá e tal, não sei... não consigo. Não consigo. Não consigo. Eu falei, meu amor, mas assim, se o sonho da sua vida é passar nessa prova e a única coisa que te preocupa é a prova física, como é que não consegue? Precisa mudar a mentalidade, Nath. Eu não concordo, mas entendo quando, dentro dessa questão que você está falando, quando ela fala que não consegue. A gente tem um condicionamento mental para qualquer coisa, inclusive para peso. Então, se ela internalizou o peso que ela tem aqui, que é X, não sei qual é o peso, enfim, é natural que ela volte. É por isso que tem um monte de gente que vive efeito sanfona, assim. Mas por que isso acontece? Eu me esforço, eu tento, aí eu consigo, eu emagreço um pouco, daqui a pouco eu engordo de novo, porque é um condicionamento mental. Você internaliza aquilo ali, o teu corpo ele vai buscar de volta o que está internalizado nele. Então, essa pessoa não é uma questão de dieta, é uma questão de padrão mental. Você precisa mudar a tua mentalidade, você precisa mudar a perspectiva que você tem de você mesma. Porque não adianta, assim, tem gente que perde peso e se olha e fala, nossa, eu estou enorme ainda. Tem gente que está grande, e aí eu estou falando de pessoas que treinam, enfim, e que acham que estão pequenas e que querem ficar grande, maior o tempo todo. Por quê? Porque tem um padrão mental enraizado ali. Então, eu passo por isso. Eu tenho um padrão mental na minha cabeça de um peso que são 67 quilos, 70. Eu sofro, eu perco. Eu chego a 60, 59, eu já cheguei a 55. Eu voltei para os 70. Por quê? Porque foi um padrão que ficou registrado em mim, está enraizado. E aí você precisa de uma outra mentalidade, se perceber de outra maneira. Então, o desafio ele é muito maior. É sempre mentalidade. E realmente não é em 5 minutos, né? Porque se a gente pensar que todos os padrões que a gente tem, os padrões mentais, gente, eles são construídos numa vida. Aí como é que eu vou desconstruir um padrão que eu levei anos ensinando sua cabeça construindo em 1 semana? Não vai ser em 1 semana, meus amores. Nem um mês. Leva tempo. E é a coisa do disposto, né? A vida é para pessoas dispostas. Porque você precisa reafirmar isso todo dia. Você precisa ensinar a tua cabeça como pensar todo dia. Então, você começa a entender coisas que você faz. Assim, no início, você só lembra depois que você já fez. E horas depois. E depois, minutos depois. E na hora. E aí, até você conseguir dominar aquilo e pensar antes de você fazer. Uma pessoa que quer perder peso... Eu sempre falo isso, assim, é uma questão de comportamento. Eu quero perder peso. Dá pra gente passar ali no fast food todo dia, no hambúrguer? Isso te aproxima ou te distancia daquilo que você quer? Eu aprendi a fazer isso. Eu levei alguns anos. Mas eu acho que hoje em dia não tem nada que eu faça, nada, de qualquer assunto, qualquer tema que você fala aqui comigo.
eu sempre paro e me pergunto, isso aqui me aproxima ou me distancia de onde eu estou indo? Porque eu tenho muito claro para onde eu estou indo. Muito claro. Isso é muito... Eu acho que talvez seja mais claro do que meu nome mesmo, registrado, assim. Eu tenho escrito... Eu faço muito escrita terapêutica, então assim, eu tenho escrito todos os meus objetivos, todas as minhas metas, para onde eu estou indo. Eu tenho escrito em cima delas, cada uma que eu já atingi, porque não adianta a gente olhar o topo da montanha, a gente precisa entender qual foi o passo que a gente foi dando, para a gente reafirmar isso dentro da nossa cabeça. Então, é você construir esse tipo de coisa, sabe? Porque é um passo de cada vez e vai levar tempo. Não, se alguém descobrir, eu falo isso para todas as pessoas que eu atendo. Se alguém aqui um dia descobrir onde está a varinha mágica, não me esqueçam, porque eu também quero ela. Eu também tenho meus desafios. Não é. E suspeitem também de técnicas, né? Que prometem, em 1 mês, em 2 meses, você vai estar. Depende muito da pessoa e depende muito de como você internaliza aquilo. Eu acho que tem pessoas mais suscetíveis, pessoas menos suscetíveis. Tem pessoas que têm uma fé, e aqui eu não estou falando de fé religiosa, estou falando de fé de crer mesmo naquilo que você fala. Acredita. E sim, dependendo do que você tem de abertura para esse crer, as coisas acontecem de forma mais rápida mesmo. Mas não porque alguém que está do outro lado está fazendo um milagre. É você que está fazendo isso. É você que constrói isso. Porque você coloca tanta energia naquilo ali, a gente canaliza tanta energia com tanto foco que as coisas, elas de fato acontecem. Quando você fala... Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos. Eu pego esse exemplo porque eu acho que é o pico da nossa fé. Quando você precisa de alguma coisa para um filho, quando você ajoelha ali mesmo e você pede aquilo que vem de alma, sabe? Eu não estou aqui falando que não existam milagres e nem cada um com a sua crença, enfim. Mas o que faz com que as coisas se desdobrem aqui é essa energia, é essa quantidade de energia em foco que você coloca. E isso é para qualquer coisa. Nossa, tem tantos depoimentos, assim, tem estudo científico. Tem encefalograma que mede as pessoas em oração sem oração. Assim, é um absurdo a diferença. Tem vários estudos de pessoas que fazem esses exames meditando. A quantidade de equilíbrio que traz neural, eu estou falando de coisas físicas, não estou falando de coisas abstratas. Ai, meu Deus, está falando de uma coisa, sabe, muito fora da realidade. Estou falando de coisas físicas e isso é um fato, hoje é comprovado. Sim. Então, depende da quantidade de energia que você coloca. E a força da intenção também, né? Tem que ter eu costumo dizer, as pessoas falam assim, por que é tão difícil, né, a gente materializar, ou manifestar as coisas boas. E aí eu geralmente falo assim, se a gente pensasse nas coisas boas que a gente quer com a mesma força que a gente pensa nas coisas ruins, por exemplo, uma frase muito comum, né? Que até eu mesma às vezes me pego falando. Nossa, hoje eu fui malhar na força do ódio. Mas a gente fala isso com uma intenção. Com ódio mesmo. Com ódio mesmo. E aí eu falo, se a gente tivesse essa força para canalizar para os nossos sonhos, a gente manifestava os nossos sonhos mais rápido, digamos assim, né? Porque é treinado. E a gente tem, é o que você falou, a gente nós fomos treinados, né? A gente tem essa coisa, quando é né, na força do ódio. Nossa, gente, eu já me peguei terminando de malhar e gravando um stories, eu falei, e depois que eu falei assim, gente, dá um estalo, olha, né? não. Aí eu me ouvi, né? Eu falei assim, gente, olha a intenção que eu tô falando na força do ódio, mas eu tava ali com ódio mesmo. Eu até deletei, eu falei, eu não vou postar isso. Não, mas às vezes pode ser um impulsionador. Sim. Se você não ficar preso ali, pode ser que ele funcione. Mas é uma tendência, assim, a gente vive uma consciência coletiva que leva a gente para esse tipo de padrão. Isso é fácil de ver, gente. Coloca aqui, ó, nós somos aqui 5 agora, né? Coloca 5 pessoas aqui e conta uma história boa. Fala assim, de uma 6ª pessoa, nossa, olha, como a Maria tá bem, tá linda, tá feliz, ai, a vida, o trabalho, os filhos, o que você quiser aqui. Sabe quanto tempo essa conversa vai durar? 5 minutos. Se durar. Se durar. Mas aí conta a história assim, nossa, você viu a Maria, coitada? Olha, o trabalho perdeu, separou. Depressão.
Sabe quanto tempo vai durar? O dia inteiro. Ninguém vai embora. Alguém vai ter que falar, nossa, gente, perdi a hora. Porque isso o coletivo faz isso. A gente é alimentado disso todo dia. Eu não vejo televisão há alguns anos, né? Mas se você ligar a televisão, você vê isso. Então, a gente estava falando aqui, a gente vive hipnose o tempo todo. Isso é um tipo de hipnose. Você vai construindo essas conexões neurais que te levam para uma vida escassa, sem perspectiva. E aí você vai naturalizando coisas que são comuns, mas... Eu ia falar um palavrão, desculpa. Pode falar. Cacete! Não são comuns. Não podem ser. Eu, quando comecei... Eu vim de uma outra área, né? Nada a ver, assim, quer dizer... me preparou de fora para dentro para eu entender que as coisas eram de dentro para fora. Eu vim da área da saúde, trabalhei 20 anos, 17 na dermatologia. Quando meu filho estava com mais ou menos 7, 8 anos, o mais novo, eu sempre fazia minha unha, eu faço minha unha até hoje, dia de semana. Eu estava passando a RJ, TV, até o jornal, um dos dois, que era ali na hora do almoço, né? E eu comecei a chorar dentro do salão. A televisão estava ligada e estavam entrevistando um menino que tinha mais ou menos a idade do Enzo na época, de um tiroteio, enfim, e o amigo dele morreu no colo dele de bala perdida. E eu comecei a chorar dentro do salão. E todo mundo vinha assim, o que você tem? Você está passando mal? Você quer que faça alguma coisa? E ninguém viu a televisão. Você entende que está todo mundo olhando, mas ninguém está vendo? Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo ali. Ali, eu acho que foi um dos pontos que eu comecei a mudar e que me trouxeram para o que eu faço hoje. Porque não é possível que a gente só acredite que a vida é ruim assim e não faça nada para mudar isso. Para mim é difícil, assim, não dá para conceber uma coisa dessa. Não dá para você olhar para a televisão e não ver o que está ali e não fazer nada. Porque é desumano você pegar uma criança com 7, 8 anos para dar uma entrevista. Mas é o que faz com que a conversa ela fique, ela permeie. Então, isso é educacional. A gente precisa ensinar em casa, nas escolas. As escolas deviam ter educação emocional, educação mental. A gente devia aprender a lidar com algumas coisas para a gente resgatar a humanidade na gente que a gente perdeu. Perfeito. Eu já conversei isso com os amigos. Isso que você falou é muito legal. Você pega até, assim, a nossa área, né, de autoconhecimento, até um pouco da espiritualidade. Vai ver podcast sobre isso. O que tem muito, vai ter 400 mil, vai ter 500 mil inscritos, muito. Agora, pega um podcast aí que só fala asneira. Porque, de novo, é coletivo. Tem 10 milhões, 20 milhões de inscritos e... Ou até... Agora tá na moda, né? Influenciadores digitais. Pô, você pega um influenciador que... Eu uma vez gravei até um vídeo falando isso. A gente fica aqui tentando edificar as pessoas, trazer conhecimento, né? Que expanda a consciência. Ninguém tá nem aí. Ninguém curte, ninguém comenta, ninguém tá nem aí. Precisa romper um padrão muito grande. Aí eu gravei isso. Aí você vê, esse vídeo que eu gravei deu um engajamento do caramba. Eu falei assim, eu venho aqui, fico compartilhando... Mas deu engajamento por quê? Que você estava brigando. Aí exatamente. Então, mas exatamente. Aí eu falei assim, eu venho aqui, eu fico fazendo conteúdo, compartilhando conhecimento para expandir a consciência, para elevar o pensamento dos amiguinhos, dos seguidores. Ninguém tá nem aí, ninguém comenta, ninguém faz nada. Agora, quando eu venho aqui destilar um ódio, um ranço, aí vocês adoram, vocês batem palma, E a gente tem essa coisa mesmo, a gente gosta do ruim. Não é o gostar ou a gente do é ruim, ensinado. Assim, é uma doutrina. Você cresce nesse ambiente. Doença? Você Pode falar doença, é isso? Eu acho. Na verdade, assim, eu falei eu acho, mas eu me levou lá para... Nem sei se essa palavra existe, para desumanidade no sentido da gente deixar de ser humano. Sim. Porque a gente deixou de ser humano mesmo, mas é porque a gente naturaliza muito as coisas. É tanto mais do mesmo, é tanta informação e é tanta notícia ruim que você vai aprendendo a fazer isso. Também é um mecanismo de defesa. Então não dá nem para a gente sair crucificando todo mundo antes que alguém, né, crucifique a gente. Está tudo bem também, que acontece. Mas é você fazer a tua parte. Eu tenho umas pessoas que falam para mim, você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso? Assim,
Falo, gente, porque eu sempre falo assim, o meu trabalho ele é mudar a consciência coletiva. Embora eu trabalhe individualmente e faça alguns eventos que são em grupo, mas a minha intenção, o meu chegar lá, lá ao topo da montanha, é fazer isso no coletivo. Mas isso naturalmente acontece, porque quando você atende uma pessoa, essa uma pessoa ela volta para casa. E isso acaba chegando nos filhos, nos pais, no marido, em alguma amiga. Chega em todo mundo de uma vez? Não, não vai chegar em todo mundo de uma vez, mas isso de pouquinho em pouquinho, isso vai se expandindo. E a gente precisa resgatar isso na gente. Não adianta você ficar sentado aqui, eu vejo, apesar de não ver televisão, eu vejo muito isso nas pessoas, né? Inclusive que estão perto de mim. Porque a culpa é da política, a culpa tem sempre um culpado. Minha vida não deu certo porque a política está assim. Isso aqui deu errado no trabalho porque alguém fez alguma coisa. Tem sempre alguém para terceirizar. Isso é outro condicionamento que a gente tem. E isso é para o bom e para o ruim, tá? Assim, eu estou falando de um lado ruim, desequilibrado, mas é para o bom também. Porque você não aprende a ser feliz sozinho. Então, assim, quando você vai estar feliz? Quando é que você é feliz com você? Quando eu casar, meu príncipe encantado. Quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro. Quando eu tiver aquela profissão, aquele cargo, quando eu tiver dinheiro, X. Isso tudo é causa. E aí, quando você olha para essas coisas como causa, aí vem a bola de neve depois. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque isso não é a causa, isso é uma consequência. Você não vai ser feliz quando você tiver a casa. Você não vai ser feliz quando você tiver alguém. Você é feliz e por isso você tem a casa, alguém, o trabalho. É o que eu faço do movimento, né? Que eu, acho que da metade do ano para cá, eu venho construindo. Que é você ser para ter e não ter para ser, que é o que acontece hoje coletivamente. E aí as coisas se perdem. É o que fomos ensinados, né? Você tem que... Não é assim que você aprende em casa? Você tem que trabalhar, você tem que ser independente, não dependa de ninguém, você não pode depender de homem, você não pode fazer... E fazer faculdade? Você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Ou seja, se você não fizer uma faculdade, esquece, meu querido. Você está fadado com a faculdade. A frase é assim, com a faculdade já está difícil, imagina sem. E, de novo, não é real. Eu não estou falando que eu sou contra a faculdade, eu sou contra as pessoas fazerem coisas que são... escolhas dos outros, porque nem todo mundo vai ser feliz assim. Então, você precisa entender o que me faz feliz, aonde eu quero estar, como eu quero estar, como é a minha rotina, o que eu quero viver. A gente não se atreve a perguntar nada disso. A gente só vai vivendo. Eu não sei se você vai concordar com... Vai criando o passado. Com o que eu vou falar, mas essa é uma visão particular minha mesmo, né? Eu acho que aí, voltando para o início da nossa conversa, que você falou, para onde você quer ir, né? A gente precisa... Eu acho, quando alguém chega lá no meu consultório e fala, eu tô perdida, eu não sei e tal. Eu acho que concordo que a gente tem que se atrever, a gente precisa se atrever. Mas eu acho que, além de se atrever, a gente precisa aprender ou reaprender, não sei, a sentir. Porque de nada adianta, né? Eu acho assim, você não vai conseguir saber para onde você quer ir se você não estiver sentindo você. Sentir. Por exemplo, se imagina naquele lugar. O que você está sentindo quando você vê essa cena, né? Quais são as suas sensações? E o que eu vejo em consultório é que a gente desaprendeu a sentir. A gente desaprendeu a sentir. E a pessoa ela não consegue alcançar, ela não chega aonde ela quer ir, né? Porque ela não consegue sentir, né? Às vezes eu tô ali fazendo um trabalho com a pessoa e eu falo assim, mas o que você tá sentindo? Eu de fora, pela expressão corporal, eu consigo ter uma noção do que a pessoa tá sentindo, mas ela não tem. Eu não tô sentindo nada. Eu falo... Mas nada. Aí eu respira, calma, sei o quê. Sensação.
Qual é a sensação que você tá... Tem gente que não consegue, que fica ali, ó, 5, 10, 15 minutos e a pessoa não consegue identificar nenhum tipo de sentimento. Porque as coisas estão muito atropeladas, né? A gente vive numa fase... Eu sempre falo, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Uhum. Tudo sempre vai ter. Mas a gente vive uma era digital de coisas muito intensas. Eu escrevi uma matéria há uns 15 dias atrás, que o título era Eu acesso tudo, mas não tenho nada. Na verdade, eu vi isso de um amigo que tem uma revista, ele colocou esse título e aí ele estava falando de consumo propriamente, assim, de compra. E eu falei, gente, isso aqui não é sobre compra, isso aqui é sobre a gente. A gente tem acesso a tudo e não tem nada, porque a gente vive vazio. Vazio. E aí você encontra as pessoas do jeito que estão, na sua grande maioria. Um extremo de ansiedade e um extremo de depressão. Um extremo de intolerância e um extremo de apatia. Porque você está nas duas pontas, você não está aqui no meio, no equilíbrio. Porque você consome tudo o tempo todo. Então, você não dá tempo de sentir. Nossa, é imediatismo. Assim, a gente se perdeu mesmo do sentir. E a gente precisa resgatar de alguma maneira isso. Porque se não vier pela dor... Era para vir pelo amor, mas não vem, né? Infelizmente. Vem no desespero mesmo, vem assim, quando tá lá. Eu acho que ainda a gente vai ainda por muitos anos, a gente vai aprender pela dor mesmo. Não tem como. Mas está aprendendo, assim, ó. Momentos assim, programas assim, proporcionam isso. Mesmo que seja menor quantidade, do jeito que você falou, mesmo que não tenha tanto acesso. E eu acho que isso também, quem está aqui do outro lado também peca muito, né? Quem está lá entregando, seja o tipo de conteúdo que for, eles estão ali entregando porque acreditam nisso. É a história da energia. Assim, como é que pode? Essa música é horrível e a pessoa está milionária ganhando dinheiro. Porque a pessoa vai lá fazer o que ela acredita. E você não. Então, para de reclamar e fala, o que você quer fazer? Você quer entregar o quê? Só reclamar da pessoa que está fazendo não adianta. Então, a gente é que precisa se dispor a fazer. E acreditar na mesma intensidade. Porque tem pessoas que não acreditam. Eu fiz fisioterapia uma época e o meu fisioterapeuta falava... todo mundo me pede para fazer uma página. Eu não vou fazer, só tem besteira, só tem não sei o que. Revoltado com o digital. É por isso que só tem o outro lado, porque ninguém faz. Alguém precisa começar, alguém precisa fazer. Mas eu acho que a gente já andou muito, tem muita coisa boa aí. Tem. Graças a Deus. Eu acho que de uns 5 anos para cá, a quantidade de... Acho que o digital trouxe isso de bom, né? Apesar de ter muitas outras coisas ruins. Abre portas, né? Desfaz as barreiras. Eu tenho visto muita coisa na internet de psicólogos ou terapeutas, né? Podcasts, falando sobre autoconhecimento, falando sobre evolução, sobre expansão da consciência. E a gente chegou num momento que não tem mais como você fugir disso, né? A gente precisa. Não tem como você fugir. Eu acho que a pandemia, para isso, foi muito decisiva. Porque ali eu acho que a gente se deu conta de que a gente realmente não sabe viver com a gente. Nossa, perfeito. Ali, a pandemia foi a melhor coisa que aconteceu, assim, né? Dentro do contexto, fora não, mas para mim aproveitar, né? Foi a melhor coisa, porque foi a época que eu estava mais centrada em mim e foi exatamente onde aconteceu a minha transição de carreira. Porque eu estava indo para o mesmo lugar. Ali, aquele padrão que a gente conhece, que eu já sabia, enfim. E na pandemia aconteceu uma quebra ali. Não é essa direção, é para cá que você precisa ir. Então, foi a época que eu mais estudei, foi a época que eu fiquei mais perto dos meus filhos, foi a época que eu emagreci, que eu consegui mais fazer as coisas direito, dieta. Então, depende de como você olha, mas voltando para o que você estava falando, eu acho que a pandemia ela trouxe muito isso, assim, as pessoas precisaram encontrar ajuda, elas precisaram encontrar uma forma de sair daquilo dali, porque não é fácil quando você não faz parte da sua vida, você olhar e falar que você, oi, tudo bem? Agora sou eu e você, e acabou. Eu acho muito prazer. Olha no espelho e... Eu acho que a pandemia trouxe, assim, para a maioria das pessoas, foi esse lugar. Eu vi muito isso durante a pandemia. Apesar de que eu fiquei sem trabalhar praticamente 1 ano, porque a minha filha nasceu na pandemia, né?
E eu ouvia muito as pessoas dizendo como era difícil elas ficarem com elas em mesmas. casa. Tenho... E aí, né, crises de pânico, e suicídios, e depressões profundas. E eu falei assim, gente, olha que loucura, né? Tipo, a pessoa não consegue, não suporta a própria presença. Não sei se ela não suporta, assim, mas ela não sabe o que fazer. Tem uma frase que fala, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Perfeito. E a gente vive assim sem se dar conta. Porque a gente vive correndo, a gente vive apagando incêndio, a gente vive fazendo o que tem que ser feito, o que mandaram a gente fazer, o que é o correto, e ninguém para questionar. Eu não estou aqui falando que tem que ser por um lado ou pelo outro, porque não existe uma maneira. Cada um encontra aquilo que faz sentido. Mas é isso, você encontrar o que faz sentido para você. Porque a gente se perde disso. E eu acho que a única forma da gente encontrar o que faz sentido pra gente é questionando. Questionando. Se você não parar para se perguntar, as coisas elas só passam. E quando você vê, acabou um dia, quando você vê, acabou uma semana, e de repente passou mais um ano, e você está fazendo a mesma coisa, e aí você fala que você não consegue, porque você não para se questionar. E quando eu falo se atreve, que foi o que eu falei antes, se atrever não é assim, ai meu Deus, agora eu vou pegar uma mochila, vou botar tudo no meio, vou sumir, não quero mais saber de nada, de ninguém. Não é isso. É você se atrever a questionar, é você se atrever a se perceber. Porque no início, a gente percebe muita coisa que a gente não gosta. Eu estava, semana passada, eu estava na piscina com uma amiga, e tinha um grupo de pessoas, devia ter, sei lá, umas 7 pessoas na piscina, todo mundo bebendo. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei, gente, quando é que a gente se torna uma coisa que a gente não quer, não gosta? E eu não estou aqui julgando o comportamento de ninguém, na verdade eu estava me julgando porque eu estava me vendo lá. Eu fui essa pessoa. Eu fui a pessoa que passava o dia inteiro bebendo e inimiga do fim, e falando alto, e todo mundo junto, aquela confusão. Só que eu nunca gostei disso. Nunca gostei. Eu tenho umas passagens, assim, histórias na minha vida que eu tenho muita dificuldade. Eu estou falando da bebida porque, para mim, é muito pontual, assim, é uma coisa muito específica. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. E não quer dizer que eu não beba, tá, gente? De vez em quando eu bebo, não tem problema nenhum com isso. Mas é o que você faz da sua vida e o que você se torna mesmo. Porque é uma coisa que eu sempre tive dificuldade desde pequena, e eu estou falando pequena mesmo, desde pré-adolescente, adolescente. E como é que eu, adulta, me tornei uma coisa que eu condenei tanto? Porque durante muitos anos eu era aquilo ali, exatamente aquilo ali que eu estava vendo. E me deu um estalo, assim, comigo mesma, que eu falei, quando eu me perdi? Por que eu me perdi? Como isso ficou tão comum? Porque eu passei mais de 20 anos assim. E por que eu estou enxergando isso agora? Porque eu estou falando de uma coisa que aconteceu há uma semana atrás. Então, esse tipo de questionamento vai te levar para lugares desconfortáveis, que você vai olhar para você e você vai falar, você nem é tão legal assim. Eu acho que é aí que pega as pessoas, o não consigo. É por isso. Porque se você conseguir, você vai encontrar um ladinho seu que não é legal. E encontrar e falar, tá, eu tô te vendo, é doloroso, assim, não é tão confortável assim. Mas faz parte do teu processo. Eu aprendi, não é essa gratidão, na outra vez do podcast eu falei isso, né? Essa coisa de gratiluz, né? Não é essa coisa. Mas eu aprendi mesmo a ser grata pela minha história toda. E a minha história tem várias passagens que não são legais mesmo. Não, nem minha de comportamento, sabe que eu acho, de outro. Eu lembro com quem eu estava conversando isso esses dias. Eu fiz um post no meu Instagram um tempo atrás que deu até um engajamento legal. E muita gente acha que terapeutas, né? Que a gente é um ser iluminado, né? Mas nós não temos BOs, não temos questões, né? Por que acho que alguém me viu, acho que eu encontrei um paciente meu, estava tomando uma cerveja, e a pessoa falou assim, nossa, você bebe? Eu falei, oi, meu amor. Oi, tudo bem? Carioca, no caso, eu sou um ser humano normal igual você.
Tô bebendo uma cervejinha aqui, de boas, né? E aí, na verdade, eu fiz um post falando sobre... E eu fui até criticada. Teve uma pessoa que falou, nossa, eu não achei legal você, enquanto terapeuta, dizer que você tem suas vulnerabilidades e tal. Eu falei, gente, mas você vê como as pessoas são muito doidas. Mas você entende como a gente perdeu a humanidade? E aí, eu fiz um post falando, olha, não é porque eu sou terapeuta que eu sou melhor do que alguém ou que eu sou um ser iluminado. Terapeuta é uma escolha. Eu escolhi, né? Eu tô a serviço. Você tá a serviço, né? Enfim. E eu fui criticada por esse post, falando, eu não acho legal. Aí eu falei, bom, ok, isso é a sua opinião. É um ponto de vista, tá tudo bem. É um ponto de vista, tá tudo bem, mas eu não vou deletar o post que eu fiz. Não, nem é pra isso. Se você deletar todo post que tiver alguém que discorda de você, você vai sofrer, Nath, porque acontece. Eu acho que talvez a nossa resposta, pelo menos para mim, assim, acho que a maior diferença que eu vejo hoje, e aí eu tô fazendo um paralelo comigo mesma lá atrás, talvez seja o poder de reação, assim, de estar consciente, de fazer uma coisa e se dar conta de que aquilo não é o que você gostaria de fazer, para qualquer assunto. Mas, gente, são pessoas, a gente, né, nós somos seres humanos, e enquanto estiver aqui, a gente vai ter desafio. Sim. A gente vai ter o que aprender. Desafio, para mim, eles são nada mais do que aprendizado. Eu acho que isso tornou a minha vida muito mais fácil. Eu falei isso para a mesma amiga que estava na piscina comigo, em casa. A Vanessa falou, você está esquisita, você está bem, você está uns dias assim, você está mais quieta. Eu falei, gente, eu estou bem. E aí eu falei sem pensar, eu falei, eu estou bem, eu acho que eu só estou cansada mesmo. Eu não tenho problema. Aí eu mesma escutei e falei, caramba, que faz, hein? Eu não tenho problema, essa foi ótima. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu não tenho problema mesmo? Eu tenho pendências, eu tenho desafios, como todo mundo tem. Só que eu de fato, transformei o problema em oportunidade. Então, quando eu tenho um problema, que para mim não é mais problema, eu falo, porra, por que isso aqui está acontecendo? O que eu tenho que aprender que eu ainda não aprendi? Para onde é que isso aqui está me levando? É o que você falou, é o mindset, a questão mental, o padrão mental. Você já tô outro olhar. Exatamente, eu tenho um outro olhar. Tá colocando uma outra energia naquela mesma situação que lá atrás. É perspectiva. Vinha com peso, né, de um problema. Tem um exercício que a gente faz, né, por causa disso de perspectiva. Você escreve lá no papel, né? Sei lá, conta lá a tua história, o problema que você está aqui, que não consegue encontrar a saída. Você escreve. Eu sou da escrita, já falei. Você coloca ele numa mesa, mas precisa ser numa mesa que você consiga contornar ela, né? Então, você escreve e bota ele aqui de frente para você, na cadeira que você estiver sentado, e você vai ler ele como a gente normalmente lê. E aí, depois você vai ler na cabeceira, sem mexer no papel. De cabeça para baixo, na outra cabeceira. Isso faz com que a tua cabeça, a tua mente, ela entenda que da mesma situação existem outras perspectivas e aí ela vai buscar uma saída. Isso funciona, assim, pode não funcionar, você pode até não acreditar em mim, mas eu sou a prova viva de que isso funciona. Vai te trazendo clareza. Você consegue entender que da mesma situação existem infinitas possibilidades. Tem várias perspectivas que você pode construir daquilo ali. Mas é uma construção, assim. Foi o que eu falei, começa do começo. Eu faço isso com coisas muito básicas, assim, muito sutis, com muito detalhe que é do meu dia a dia. Muito. Bom. Sabe que isso que você está falando da perspectiva? Eu não sei se você já viu, mas é um filme muito antigo, que se encaixa perfeitamente nisso que você falou. Se chama Ponto de Vista. Eu sou muito ruim de nome. Se eu não me engano, o presidente dos Estados Unidos, no filme, né? O presidente dos Estados Unidos sofre um atentado, tentam matar o presidente. Aí eu acho que ele leva um tiro. Enfim, e o filme todo a primeira cena do filme é na perspectiva do segurança. Sim. Depois, aí o filme chega até um dado momento, volta. Aí depois é a perspectiva de uma criança que estava lá assistindo. E é completamente distinta, né? Completa. Aí a perspectiva do cara que deu o tiro. Nossa, é fantástico. E você fala assim, gente... E todas as perspectivas
fazem sentido dentro daquele contexto. São verdadeiras. Exatamente. Isso é muito interessante. São pontos de vista. Eu falo para meus filhos, opinião, ponto de vista, a sua opinião, é só teu ponto de vista. Não está certo nem está errado, é teu ponto de vista. Quando a gente consegue entender isso na gente, a gente cria uma tolerância muito maior para com o outro. Quando eu defendo isso, assim, você quer mudar o coletivo, mas você está falando sempre de ser sua prioridade, de olhar para você, porque, né, tem toda uma crença, uma construção de que a gente não pode olhar para a gente, de que é egoísmo. E isso vem muito da crença religiosa. Se você não for a sua prioridade, você nunca vai ser prioridade do outro e nem o outro vai passar a ser a sua. Você precisa encontrar isso em você. Então, essas coisas que vão te levando para dentro, na minha visão, é o que vai reconstruir o que está fora. Você precisa encontrar esse eixo, você precisa se encontrar de volta, você precisa se tratar um pouco melhor, você precisa muito melhor, você precisa se conhecer muito mais para você dar espaço para o outro. A perspectiva, que foi o que eu falei, assim, se você consegue respeitar em você que isso é o seu ponto de vista e você não precisa mais convencer ninguém, isso foi outra coisa que eu penei, assim. Porque eu era daquelas assim que eu queria convencer e eu queria ter razão e eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava falando. Eu até sabia, mas era sobre mim. Quando eu entendi isso, eu deixei de querer convencer as pessoas. Eu falo o que eu penso. Você concordar ou não, fazer sentido para você ou não, aí é uma outra coisa. Isso faz com que a gente crie um pouco mais de respeito para com o outro, porque a gente aprende a se respeitar. E aí isso vai se estendendo, assim, a gente vai conseguir transformar o coletivo, Nath. Com certeza. Se a gente não vê, gente, né? Se a gente não vê um mundo melhor assim, pode ser que nossos filhos vejam, nossos netos, mas a gente vai chegar lá. Mas a gente acredita, senão a gente não fazia o que a gente faz, né? Não, a gente tem que acreditar. Eu acredito, inclusive, em outra vida, assim. O mundo não é do jeito que pintam pra gente. Não é. O mundo é muito melhor do que aparece. Era aí que eu queria chegar, mas é melhor, né? Olha, eu escuto isso até hoje, né? O meu pai, eu cresci ouvindo meu pai dizer que esse mundo é cruel, que a vida não é fácil, não sei o quê, né? Esse tipo de discurso. E meu pai fala isso até hoje. É o coletivo. E durante muito tempo, né? Enfim, eu não tinha nem maturidade para, né, questionar. Hoje em dia, sempre que meu pai fala isso, não, mas o mundo é cruel, a vida é difícil e tal. Eu falei, ok, não concordo. Eu falei, não acho que a vida é cruel, não acho que a vida é difícil, não acho. Ok, pode ser na sua perspectiva. Na minha, não é. Aí a resposta do meu pai, minha filha, eu queria ver o mundo como você enxerga. Mas aí eu sou ingênua, eu sou muito nova, né? Enfim. Eu falei, ok, pai. Eu falei, pai, contanto que você me deixe ver o mundo da forma que eu quero, tá tudo bem. O problema é você querer que eu veja o mundo cruel, como você vê. Mas é como a gente é educado, né? Assim, são as coisas que são mostradas e a gente acredita naquilo ali. E por a gente acreditar naquilo ali, invariavelmente, a gente precisa comprovar aquilo. Então, você vai encontrar no mundo aquilo que está permeando em você, consciente ou não. Então, essa crueldade que seu pai acredita, ele vai ver mais disso o tempo inteiro. Sim. Porque precisa reforçar o que está intrínseco e as conexões neurais, elas fazem isso. Elas precisam encontrar espelho. Então, o que a gente encontra fora nada mais é do que um espelho do que está dentro da gente, de novo, consciente ou não. Assim como a gente que vê a vida dessa maneira, encontra cada vez mais coisas boas. Porque você encontra isso. Atrai a vibração, tudo energia. Você você muda o seu padrão mental. Se a gente tem uma visão da vida, não, a vida é boa, o mundo é bom, eu vou atrair circunstâncias que reforcem essa minha crença. Frequência, energia, frequência, né? Nem todo mundo entende quando a gente fala, eu também não entendia. Mas eu fiz uma analogia que para mim ficou tão claro. O meu avô, ele via o jogo na televisão e escutava com aquele radinho, né, de 1900 antigamente. Radinho de pilha. Aquele que a gente ajustava assim no botãozinho, né? A nossa frequência nada mais é do que o radinho do meu avô. A gente precisa vir aqui, gente, é tão sutil, assim, é só ajustar aqui a frequência que você quer para você criar correspondência. Se você não ajusta a tua frequência aqui, você vai ficar escutando ruído e o que quiserem que você escute. Então, é uma escolha olhar para a vida assim.
Eu atendo algumas pessoas que falam assim, Noeli, não sei que mundo que você vive, não. A vida tá isso aí fora e você tá aqui falando que o mundo é assim. Não tem nem para onde olhar, tá tudo ruim, tá tudo acabando. Eu falo, gente, olha para o céu. Porque o céu não precisa de dinheiro, não é pago, tá aí para todo mundo. A gente tem o privilégio de morar numa cidade de praia, né? Mas vai andar no calçadão, olha a praia. É um infinito que está ali. Transborda. Isso é prosperidade, isso é abundância. Está aqui, é nosso. Isso é lei universal, gente. Isso é divino. É fonte, nós somos fonte. Então, você não tem para onde olhar, tua vida está um caos. Olha para essas coisas. Eu morei num apartamento de 50 metros e tinha grade. Eu tinha horror daquela grade, parecia uma gaiola. Às vezes eu pegava assim, na força do ódio, botava a cara na grade e falava, ninguém tá me vendo, não! Ninguém vai me dar uma resposta! Pelo amor de Deus, já fiz tudo que eu sabia fazer, não sei fazer mais nada. Nada muda. E eu comecei a olhar exatamente isso, assim, a perspectiva. O único pedacinho que tinha de um prédio para o outro para eu olhar era exatamente isso que eu via. Eu via um gramado, um parquinho, as árvores e o céu. Era ali. Tinha mais coisa para olhar. Tinha além daquela grade que eu vivia. Era muito maior do que eu podia imaginar. E acredite, naquela época foi treva. Foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Mas foi olhar para aquele pedacinho que me levava para ali, para o infinito, que eu me sentia parte daquilo, que eu fui aprendendo a olhar para o que eu queria e não para o que eu não queria. Eu sempre respondo isso também. As pessoas me perguntam, se você pudesse falar só uma coisa, só uma chave, eu acho que seria essa. Olha para o que você quer. Esquece o que você não quer. Esquece. Esquece a dívida, esquece a falta de dinheiro, esquece a ordem de despejo, como aconteceu comigo. Esquece a separação, como eu vivi. Esquece ser mãe solteira. Esquece. Não é aí que a resposta está. Eu estou toda arrepiada. Não é aí que a resposta está. A resposta está naquilo que você quer construir, apesar de, além de. Isso aqui é uma circunstância de vida. Isso aqui não é a vida. Perfeito. E isso foi o que me tirou e fez com que eu fosse, passo a passo, um dia de cada vez, construindo o que eu vivo hoje. Ai, que legal. Ainda falta um monte para viver, tá? Porque aquele negócio lá do tamanho, será? É mega? Eu quero mega. Já grande. Agora já nem tô mais mega assim, não é? Eu quero grande, Nath. Depois grande. do papo que a gente teve, eu já nem tô achando mais tão mega. Bom, conta pra gente ali, quem tá assistindo, se alguém quiser entrar em contato com você, marcar consulta, você atende, né, em consultório? Atendo. Atualmente. Então, fala aí o seu arroba, o telefone de contato, como é que faz para as pessoas te acharem? O arroba é Noeli Santiago. Se escrever direitinho, meu nome é com 2 L's e I, eu sou a primeira que apareço lá. Acho que é mais fácil pelo Instagram, né? A gente fica... hoje, o imediatismo leva a gente para isso. Então, é mais fácil por lá e depois a gente... Pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem. Eu faço um esforço danado para tentar responder todo mundo. Mas acho que é o melhor caminho. Então tá bom. Gente, para variar o papo, sempre que é muito bom, o tempo passa muito rápido, a gente tem 2 minutos só. Mais uma vez, foi ótimo. Foi muito feliz. Bom te receber, foi muito bom. Adorei nosso papo, que vai continuar depois que a gente acabar aqui. A gente tem que costurar umas coisas aqui, gente. Poxa, muito obrigada, Noeli. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição. E espero te receber aqui novamente, outras vezes. A gente vai se ver mais vezes e eu não tenho como agradecer. Eu fui pega de surpresa, que eu não sabia que a gente estava indo para uma nova fase. Então, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui começando com você essa fase. Começando com o pé direito. Eu tenho certeza que virão frutos grandes. Amém. Gente, até o próximo Sense Divas.